Se Deus tem todo o poder do universo, por que ele não simplesmente apaga o diabo da existência? Por que permite que esse inimigo continue sussurrando mentiras, semeando dor, destruindo famílias, roubando a paz de tantos corações? Se Deus é amor, se Deus é justo, se Deus odeia o pecado, por que ele não acabou com essa batalha há muito tempo? Essa pergunta não é nova. Ela queima no peito de quem já chorou a noite inteira, de quem já sentiu o peso esmagador da tentação, de quem já se perguntou onde Deus estava quando o mal parecia vencer. E hoje, nesta conversa íntima, vamos juntos descobrir uma verdade que vai muito além de teologia. Uma verdade que pode mudar completamente a forma como você enxerga suas lutas, suas provações e o próprio coração de Deus. Imagine por um instante a sua vida como um campo de batalha invisível. De um lado, a luz tentando alcançar cada canto escuro do seu coração. Do outro, as sombras persistentes tentando apagar essa luz. Você sente isso? Não sente? Aquele pensamento destrutivo que surge do nada no meio da madrugada. Aquela vontade quase irresistível de desistir de tudo quando as coisas ficam difíceis. Aquele sussurro sutil dizendo que você não é bom o suficiente, que Deus se esqueceu de você, que não vale a pena continuar tentando. Essas não são apenas emoções passageiras. É uma guerra real, travada em dimensões que nossos olhos não podem ver, mas que nosso coração sente profundamente todos os dias. Ao longo desta jornada, vamos explorar juntos a razão divina e profunda pela qual Deus, em sua sabedoria infinita e misteriosa, ainda não eliminou Satanás. E prometo a você que não vou trazer respostas prontas e superficiais. Vou caminhar com você através de uma revelação que traz consolo verdadeiro para a alma cansada. Se você ficar até o final, vai descobrir não apenas uma explicação que faz sentido, mas um conforto profundo que vai transformar a maneira como você enfrenta cada tentação, cada dúvida, cada momento de escuridão. Você vai entender que existe um plano glorioso se desenrolando e que sua vida, com todas as suas lutas, faz parte de algo infinitamente maior do que você imagina. Então vamos começar pelo princípio. Vamos falar sobre algo que dói só de pensar. O diabo é real. Eu sei que vivemos em uma cultura que às vezes trata o mal como conceito abstrato, como metáfora poética, como ideia psicológica. Mas a verdade bíblica é clara e sem rodeios. Existe um inimigo real, com intenções reais, causando dor real. Ele não é uma força impessoal. Ele é um ser criado, caído, revoltado e completamente dedicado a uma missão sinistra: roubar, matar e destruir tudo o que Deus ama. E Deus ama você. Você já sentiu isso na pele, não é mesmo? Aquele ataque que veio justamente quando você estava começando a se fortalecer na fé. Aquela tentação que surgiu exatamente no seu ponto mais fraco. Aquele conflito que explodiu bem quando você estava tentando se aproximar de Deus. Não é coincidência, é estratégia. O inimigo conhece suas vulnerabilidades, estuda seus padrões, espera o momento certo para atacar. E muitas vezes, no meio dessa batalha exaustiva, a gente se pergunta: onde está Deus nisso tudo? Por que Ele permite? Por que Ele não intervém de uma vez por todas? E aqui está a pergunta que queima mais forte ainda. Se Deus sabia que Lúcifer ia se rebelar, por que Ele o criou? Se Deus viu a serpente no jardim do Éden antes mesmo de Adão e Eva caírem, por que Ele não a impediu? Se Deus tem todo o poder para acabar com o mal agora, neste exato segundo, por que Ele espera? Por que Ele permite que essa batalha continue? Por que tantas pessoas sofrem? Por que crianças inocentes passam fome enquanto o mal parece prosperar sem consequências? Por que pais e mães choram por filhos perdidos para vícios e destruição? Por que casamentos são desfeitos, sonhos são despedaçados, vidas são arruinadas? Essas perguntas não são falta de fé. São gritos honestos de corações que doem. E Deus não tem medo das nossas perguntas. Ele não se ofende com a nossa confusão. Ele não nos abandona quando questionamos. Pelo contrário, Ele nos convida a buscar entendimento, a cavar fundo, a descobrir verdades que vão além da superfície. Porque a resposta para essas perguntas não é simples.
mas é profundamente satisfatória quando a compreendemos. Vamos voltar no tempo. Não ao Jardim do Éden, mas antes disso. Muito antes. Vamos ao momento em que o céu ainda não conhecia o que era rebelião, quando a harmonia era completa, quando todos os seres criados viviam em adoração pura ao Criador. Entre esses seres havia um especial, Lúcifer. O nome significa portador de luz. Ele era descrito como perfeito em beleza, coberto de pedras preciosas, ungido como querubim protetor. Ele caminhava entre as pedras de fogo na presença direta de Deus. Imagine isso. Ele não apenas conhecia a Deus de longe. Ele vivia na presença dele. Ele via a glória divina face a face. Ele experimentava o amor mais puro que existe no universo. E então, algo inimaginável aconteceu. No coração deste ser perfeito, criado em perfeição, vivendo em perfeição, surgiu algo que nunca tinha existido antes. Orgulho, inveja, ambição. As Escrituras dizem que ele pensou: vou subir ao céu, vou exaltar meu trono acima das estrelas de Deus. Vou ser semelhante ao Altíssimo. Você consegue sentir a tragédia cósmica disso? Um ser que tinha tudo, que vivia no melhor lugar possível, na presença do próprio Deus, olhou para tudo aquilo e disse: não é suficiente. Eu quero mais. Eu quero o que não me pertence. Eu quero ser Deus. E neste momento, pela primeira vez na história da criação, o pecado nasceu. Não em um lugar escuro e distante, mas no coração de alguém que vivia na luz. E aqui está a parte que nos faz pausar e respirar fundo. Deus viu isso acontecendo. Deus conhecia cada pensamento sendo formado no coração de Lúcifer. Deus sabia exatamente aonde aquilo ia levar. E mesmo assim, ele não destruiu Lúcifer naquele exato momento. Por quê? Se Deus é justo, se Deus odeia o pecado, se Deus sabia o estrago que aquela rebelião ia causar através de toda a história, por que ele não simplesmente eliminou o problema antes que se espalhasse? Essa é a pergunta central. E a resposta começa a se revelar quando entendemos algo fundamental sobre a natureza de Deus e sobre a natureza da criação. Deus não criou robôs. Ele não criou máquinas programadas para obedecê-lo sem escolha. Ele criou seres com liberdade real, genuína, assustadora. Liberdade para amar ou rejeitar. Liberdade para escolher luz ou trevas. Liberdade para confiar ou duvidar. E liberdade verdadeira significa que a possibilidade de escolher errado precisa existir. Sem essa possibilidade, não há escolha real. Sem escolha real, não há amor verdadeiro, apenas obediência forçada. Pense nos relacionamentos que você mais valoriza na sua vida. O que os torna preciosos? Não é o fato de que as pessoas são obrigadas a estar com você, mas que elas escolhem estar. Uma amizade forçada não é amizade. Um amor obrigatório não é amor. O valor está na escolha livre. Deus desejava relacionamento real, amor verdadeiro, adoração que vem de corações livres, não de robôs programados. E para ter isso, ele precisava dar liberdade genuína, mesmo sabendo que alguns usariam essa liberdade para se afastar dele, mesmo sabendo que isso causaria dor, mesmo sabendo o preço altíssimo que seria pago. Mas ainda assim a pergunta persiste. Ok, Deus deu liberdade. Lúcifer usou essa liberdade para se rebelar. Mas no momento em que a rebelião aconteceu, por que Deus não acabou com ela ali mesmo? Por que permitiu que Lúcifer se tornasse Satanás, o adversário? Por que deixou que ele enganasse um terço dos anjos? Por que o permitiu entrar no Jardim do Éden e tentar a humanidade? Por que deu a ele acesso contínuo para atacar, tentar e destruir através dos séculos? A resposta nos leva a um território profundo. Quando Lúcifer se rebelou, ele não apenas disse: eu não quero obedecer. Ele fez acusações contra o próprio caráter de Deus. Ele sugeriu que Deus era injusto, egoísta, controlador. Ele plantou a semente da dúvida não apenas em seu próprio coração, mas nos corações de outros anjos. Ele levantou questões sobre a natureza do governo de Deus, sobre se Deus realmente era digno de adoração, sobre se suas leis eram justas ou arbitrárias. Ele iniciou um julgamento cósmico onde o próprio caráter de Deus estava sendo questionado. Agora,
Deus poderia simplesmente ter destruído Lúcifer e os anjos que o seguiram imediatamente. Ele tinha, e tem, todo o poder para fazer isso. Um pensamento dele e todos eles deixariam de existir. Mas o que isso provaria? Aos olhos dos anjos que permaneceram fiéis, dos seres criados em outros mundos, da criação inteira, isso poderia parecer o quê? Que Deus elimina quem o questiona. Que Deus usa força bruta para manter controle. Que Deus governa por medo, não por amor. As acusações de Lúcifer pareceriam validadas em vez de refutadas. Então Deus escolheu um caminho diferente. Um caminho infinitamente mais difícil, mas infinitamente mais glorioso. Ele decidiu deixar que a história se desenrolasse. Deixar que as consequências da rebelião se tornassem evidentes. Deixar que ficasse claro para todo o universo quem ele realmente é e quem Satanás realmente é. Não através de destruição imediata, mas através de paciência, misericórdia e justiça perfeita revelada ao longo do tempo. Ele transformou o que poderia ser um julgamento sumário em um julgamento público, onde toda a evidência seria apresentada, onde toda a acusação seria respondida, onde no final, mesmo os rebeldes teriam que admitir que Deus é justo. E aqui está algo que corta fundo no coração. Se Deus tivesse estabelecido um precedente de julgamento instantâneo para o pecado, o que aconteceria conosco? Quando Adão e Eva pecaram, deveriam ter sido destruídos imediatamente. Quando você e eu pecamos pela primeira vez, pela 10ª vez, pela 1000ª vez, deveríamos ter deixado de existir naquele exato momento. A paciência que Deus demonstrou para com Satanás é a mesma paciência que ele demonstra para conosco. A misericórdia que impede Deus de destruir o inimigo agora é a mesma misericórdia que impede ele de nos destruir quando falhamos. Isso muda tudo, não muda? De repente a pergunta não é mais: por que Deus permite que o diabo exista? A pergunta se torna: por que Deus permite que eu exista? Por que, depois de todas as minhas falhas, minhas rebeliões, minhas vezes dizendo não a Ele, Ele ainda me dá fôlego, ainda me oferece graça, ainda me convida de volta? A resposta é a mesma. Porque Ele não é apressado no julgamento, porque Ele é tardio em irar-se, porque Ele deseja que todos cheguem ao arrependimento, porque o coração dele é redentor, não destruidor. Mas eu sei o que você está sentindo agora. Isso é bonito em teoria, mas e na prática? E quando o diabo ataca você sem parar? Quando as tentações parecem mais fortes que sua força de vontade? Quando você cai de novo na mesma armadilha e se sente um fracasso total? Quando você olha ao redor e vê o mal prevalecendo enquanto pessoas boas sofrem? Como essa explicação teológica ajuda você a continuar de pé? A verdade é que estamos vivendo em um momento único da história cósmica. Estamos no meio do grande conflito. A batalha ainda não terminou. O veredito final ainda não foi pronunciado. Satanás ainda tem acesso limitado, não porque Deus seja fraco, mas porque Deus está permitindo que ele mesmo prove suas acusações falsas. Cada dia que passa é mais evidência sendo acumulada. Cada vida transformada pelo poder de Deus é testemunho contra as mentiras do inimigo. Cada pessoa que escolhe Deus em meio ao sofrimento é prova de que o amor de Deus é real e poderoso. E você, querido, está no meio dessa batalha. Suas escolhas importam. Sua fidelidade tem peso eterno. Quando você resiste à tentação, você não está apenas vencendo uma batalha pessoal. Você está declarando para todo o universo que Deus é digno, que suas promessas são verdadeiras, que seu amor é suficiente. Quando você escolhe perdoar em vez de vingar, quando você escolhe pureza em vez de prazer momentâneo, quando você escolhe fé em vez de desespero, você está participando de algo glorioso que transcende sua vida individual. Mas isso não significa que é fácil. Não significa que não dói. Não significa que a batalha não é exaustiva. Eu sei que tem dias que você acorda já cansado da luta. Dias em que parece que o inimigo está vencendo. Dias em que você olha para as suas fraquezas e se pergunta se você vai conseguir continuar. Dias em que a escuridão parece mais forte que a luz. E é exatamente nesses dias que você precisa lembrar. A razão de Deus não ter destruído o diabo ainda não é porque ele esqueceu de você. É porque ele está operando em um plano muito maior. Um plano que inclui sua redenção, sua transformação,
sua vitória final. Pense nisso. Se Deus tivesse acabado com Satanás antes de você nascer, você teria sido privado da oportunidade de escolher, privado da oportunidade de desenvolver fé verdadeira, privado da chance de conhecer a Deus não como um conceito distante, mas como um libertador pessoal, um salvador real, um pai amoroso que luta por você. A existência do mal, por mais dolorosa que seja, cria o contexto onde a graça de Deus brilha mais forte, onde o amor dele se torna mais evidente, onde a vitória se torna mais preciosa. E tem algo mais, algo profundamente misterioso e glorioso. A Bíblia nos diz que até os anjos desejam compreender o plano de redenção que Deus está executando através da humanidade. Eles observam admirados como Deus transforma pecadores em santos, como ele tira a beleza das cinzas, como ele usa até mesmo os ataques do inimigo para fortalecer seus filhos. Sua história, com todas as suas lutas e vitórias, está sendo observada. Você não está sozinho nessa batalha. Você tem uma audiência celestial torcendo por você, aprendendo através de você, testemunhando o poder transformador de Deus operando em sua vida. Então, quando a tentação vier e você se sentir fraco, lembre-se, essa não é apenas sua batalha privada, é parte de algo cósmico. Quando você se levantar depois de uma queda e buscar o perdão de Deus, você está demonstrando que Satanás está errado, que a graça de Deus é real, que não existe queda profunda demais para o amor do Pai alcançar. Quando você perdoar alguém que te feriu, você está refletindo o caráter de Deus de uma forma que silencia as acusações do adversário. Quando você adorar em meio à dor, você está declarando que Deus é bom, mesmo quando as circunstâncias são ruins. E um dia, não muito distante, haverá um final. Um momento em que toda a evidência terá sido apresentada, toda questão respondida, toda dúvida dissipada. Naquele dia, Deus finalmente porá um fim ao mal. Satanás e todos que escolheram segui-lo serão destruídos, não em um ato precipitado de raiva, mas em um ato justo reconhecido por todo o universo como necessário e correto. E ninguém, absolutamente ninguém, poderá acusar Deus de injustiça, porque a história toda terá sido contada. As consequências do pecado terão sido plenamente reveladas. O contraste entre o governo de amor de Deus e o governo de egoísmo de Satanás terá ficado cristalino. E naquele dia, querido, você estará lá. Não por seus próprios méritos, mas porque alguém lutou por você. Porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, entrou nessa batalha não como observador distante, mas como participante. Ele se fez carne, habitou entre nós, enfrentou cada tentação que você enfrenta, sentiu cada dor que você sente. E ele venceu. Não com poder bruto que poderia ter usado a qualquer momento, mas com obediência, amor e fé. Ele derrotou Satanás não destruindo-o prematuramente, mas expondo suas mentiras através de uma vida perfeita e um sacrifício voluntário. Na cruz, algo cósmico aconteceu. O que parecia vitória do mal era, na verdade, derrota definitiva. Satanás pensou que tinha vencido quando Jesus morreu. Mas 3 dias depois, o túmulo vazio declarou: o amor é mais forte que a morte. A luz é mais poderosa que as trevas. Deus não foi derrotado. Ele estava executando o plano de redenção mais glorioso que o universo já viu. E essa vitória é sua também. Toda vez que você clama o nome de Jesus em meio à tentação, todo o poder daquela ressurreição está disponível para você. Eu gostaria de fazer uma pequena pausa na nossa conversa, só por um instante. Se essa mensagem tocou o seu coração e fez sentido para você, eu te convido a deixar sua curtida. É um gesto simples, mas que nos ajuda muito a alcançar mais pessoas que, assim como você, precisam de uma palavra de esperança. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Mais do que isso, eu te faço um convite especial. Pense em alguém que você ama e que está passando por um momento de dor ou de incerteza. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Pode ser a semente de esperança que ela precisa para florescer. E por fim, use os comentários para me contar o que você sentiu. Eu quero muito saber a sua experiência e como essa mensagem tocou a sua alma. O seu comentário é uma parte importante da nossa jornada.
Agora vamos continuar, porque há ainda muito mais para descobrir sobre esse mistério glorioso, sobre como Deus está trabalhando em sua vida neste exato momento e sobre a vitória que já está garantida para você. Agora que começamos a entender o porquê de Deus não ter destruído o diabo imediatamente, precisamos ir mais fundo, porque entender a razão não elimina a dor que sentimos quando somos atacados. Não apaga as lágrimas que já foram derramadas. Não desfaz os estragos que o mal já causou em nossas vidas. Então a pergunta se transforma. Não é mais apenas porque Deus permite, mas como vivemos em meio a isso? Como mantemos a fé quando tudo ao redor parece estar desmoronando? Como confiamos em um plano que não podemos ver completamente? Vamos começar com algo que talvez você nunca tenha parado para pensar profundamente. O que realmente significa ter liberdade? Quando Deus criou você, Ele poderia ter feito você de uma forma completamente diferente. Ele poderia ter programado você para sempre escolher o certo, para nunca duvidar, para nunca se rebelar, para nunca pecar. Você seria perfeito em obediência. Mas você seria você? Ou seria apenas uma marionete com sua aparência? Pense nas pessoas que você ama. O que torna o amor delas especial é o fato de que elas escolhem te amar. Elas poderiam escolher não estar com você, mas elas escolhem ficar. Essa escolha é o que dá valor ao relacionamento. Agora imagine que essas pessoas fossem forçadas a te amar. Imagine que não houvesse opção, que elas simplesmente não pudessem fazer nada além de dizer que te amam, não por sentimento verdadeiro, mas por programação. Isso seria amor? Ou seria apenas uma ilusão vazia? Deus não queria ilusão. Ele queria realidade. Ele queria relacionamento verdadeiro. Ele queria que, quando você dissesse que o ama, isso significasse algo profundo, algo escolhido, algo real. E para que isso fosse possível, Ele teve que te dar algo extraordinário e perigoso ao mesmo tempo. Ele te deu o poder de escolher, o poder de dizer sim ou não, o poder de aceitar ou rejeitar. E esse poder vem com um peso assustador, porque significa que você pode errar, que você pode se machucar, que você pode escolher caminhos que levam à dor. Mas é exatamente aí que mora a beleza. Cada vez que você escolhe Deus, não porque é obrigado, mas porque você quer, há uma celebração no céu. Cada vez que você resiste à tentação quando poderia ceder, você está exercendo essa liberdade preciosa que Deus te deu. Cada vez que você volta para Ele depois de ter se afastado, você está provando que amor verdadeiro existe, que relacionamento real é possível, que a aposta que Deus fez na humanidade valeu a pena. E aqui está algo que precisa ser dito com toda clareza. Quando Lúcifer se rebelou, quando ele escolheu o caminho do orgulho e da destruição, Deus enfrentou uma escolha impossível. Ele poderia destruir o rebelde imediatamente e preservar a aparência de ordem no universo. Mas ao fazer isso, ele estaria enviando uma mensagem terrível para todos os outros seres criados. A mensagem seria: se você questionar, se você duvidar, se você errar, eu te destruo sem chance de explicação. Seria um governo baseado em medo, não em amor. Seria controle através de ameaça, não liderança através de exemplo. Deus escolheu o caminho mais difícil. Ele escolheu permitir que a rebelião seguisse seu curso. Permitir que as consequências se tornassem visíveis. Permitir que todos vissem claramente onde cada caminho leva. O caminho de Deus leva à vida, à paz, à plenitude. O caminho de Satanás leva à morte, ao caos, à destruição. E essa diferença não foi imposta através de força, mas revelada através do tempo. Cada século de história humana é mais uma página no livro de evidências que está sendo escrito. Mais uma prova de que o caráter de Deus é bom e o caráter do inimigo é mau. Mas aqui está onde isso se torna pessoal para você. Se Deus tivesse agido de forma diferente, se Ele tivesse estabelecido julgamento instantâneo para pecado, onde você estaria agora? Quantas vezes você já pecou? Quantas vezes você já escolheu o errado sabendo que era errado? Quantas vezes você já magoou alguém, mentiu, guardou rancor, cedeu à tentação, se afastou de Deus? Se o padrão fosse destruição imediata ao primeiro pecado, nenhum de nós estaria aqui.
A paciência que Deus demonstrou para com Satanás, permitindo que ele continue existindo por um tempo, é a mesma paciência que ele demonstra para com você e comigo. A misericórdia que impede a destruição imediata do inimigo é a mesma misericórdia que nos dá segunda, terceira, milésima chance. O tempo que Deus está tomando para resolver o problema do mal de forma completa e justa é o mesmo tempo que Ele está nos dando para nos arrependermos, crescermos, sermos transformados. Isso muda completamente a perspectiva, não é? De repente, a pergunta deixa de ser uma acusação contra Deus e se torna um espelho para nós mesmos. Por que Deus não me destruiu quando eu pequei? Por que Ele ainda me dá fôlego quando tantas vezes eu usei esse fôlego para reclamar dele? Por que Ele ainda estende a mão quando tantas vezes eu a rejeitei? A resposta é a mesma. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Porque Ele deseja que todos cheguem ao arrependimento. Porque o coração dele é inclinado à misericórdia, não à destruição. E tem mais. Tem algo profundo acontecendo nos bastidores do universo que a maioria de nós não percebe. Satanás não apenas se rebelou contra Deus. Ele fez acusações específicas. Ele disse que Deus era injusto, que as leis de Deus eram restritivas e desnecessárias, que servir a Deus era escravidão, não liberdade, que Deus estava segurando bênçãos de suas criaturas por egoísmo. Essas acusações não podiam ser respondidas apenas com palavras. Elas precisavam ser refutadas através da história real, através de vidas reais, através de escolhas reais. Cada vez que alguém escolhe obedecer a Deus, não por obrigação, mas por amor, as acusações de Satanás são desmentidas. Cada vez que alguém experimenta a paz verdadeira seguindo os caminhos de Deus, fica provado que suas leis são boas. Cada vez que alguém encontra liberdade genuína através da submissão a Cristo, fica demonstrado que servir a Deus não é escravidão, mas libertação. Você vê o que está acontecendo? Sua vida não é apenas sobre você. É um testemunho em um julgamento cósmico. Quando você escolhe pureza em um mundo que vende impureza como liberdade, você está provando algo. Quando você escolhe perdão em vez de vingança, você está demonstrando algo. Quando você escolhe confiar em Deus em meio ao sofrimento, em vez de amargura, você está testemunhando algo poderoso. Você está mostrando para todo o universo que Deus é digno, que seus caminhos são melhores, que as acusações do inimigo são mentiras. Mas eu sei que às vezes isso parece pesado demais. Você já não está carregando suas próprias dores, suas próprias lutas, seus próprios medos? Como pode ainda ter que carregar o peso de ser testemunha em uma batalha cósmica? E é aqui que a beleza da graça entra. Você não precisa ser perfeito nesse testemunho. Você não precisa nunca cair. Você não precisa ter todas as respostas. Até suas quedas, quando seguidas de arrependimento genuíno, testemunham algo glorioso. Testemunham que a graça de Deus é real, que o perdão é possível, que não existe abismo profundo demais que o amor dele não possa alcançar. Pense em quantas vezes você já caiu e levantou de novo. Quantas vezes você prometeu nunca mais fazer algo e depois fez? Quantas vezes você decepcionou a si mesmo, decepcionou outros, e achou que tinha decepcionado Deus além do ponto de retorno? E ainda assim ele estava lá. Ainda assim, a porta estava aberta. Ainda assim, os braços estavam estendidos. Isso não é fraqueza da parte de Deus, é força. É a demonstração mais poderosa de que seu caráter é fundamentalmente diferente do caráter do acusador. Satanás acusa. É o que o nome dele significa. Acusador. Ele fica dia e noite apontando dedos, lembrando de falhas, trazendo à memória cada erro, cada pecado, cada momento de fraqueza. Ele quer que você acredite que já foi longe demais, que não há mais volta, que Deus está cansado de você. Mas cada vez que você volta arrependido e Deus te recebe de braços abertos, você está provando que Satanás é mentiroso. Cada vez que você experimenta perdão onde merecia condenação, você está testemunhando da natureza verdadeira de Deus. E isso nos leva a algo crucial. A forma como você vê Deus determina como você vive. Se você vê Deus como um juiz impaciente esperando para te punir no primeiro erro, você vai viver com medo, escondendo-se como Adão e Eva no jardim. Se você vê Deus como indiferente ao sofrimento, você vai viver com amargura,
sentindo-se abandonado. Mas se você vê Deus como Ele realmente é, paciente, misericordioso, lento para a ira e cheio de amor, você vive de forma completamente diferente. Você vive com confiança, não com terror, com esperança, não com desespero, com gratidão, não com ressentimento. A verdade é que Deus está provando seu caráter não apenas para os anjos, não apenas para Satanás, mas para você também. Cada dia que Ele te dá é outra oportunidade de conhecê-lo melhor. Cada provação que Ele permite é outra chance de descobrir que Ele é fiel. Cada tentação que você enfrenta é outra ocasião para experimentar que Ele provê escape. Cada falha que você comete e depois se arrepende é outra demonstração de que sua misericórdia nunca acaba. E tem algo mais que precisa ser dito. Algo sobre esperança. Porque eu sei que tem dias que você está cansado. Dias que a batalha parece longa demais. Dias que você olha ao redor e vê o mal prosperando e os justos sofrendo, e você se pergunta se vale a pena continuar na fé. Dias que você questiona se Deus realmente está no controle, se Ele realmente se importa, se Ele realmente vai fazer justiça no final. Nesses dias você precisa lembrar: o que você vê agora não é a história completa. É apenas um capítulo difícil, doloroso até, mas ainda assim apenas um capítulo. O livro inteiro está sendo escrito. E você conhece o autor. Ele não é caótico. Ele não é cruel. Ele não é descuidado. Ele é intencional, amoroso e absolutamente comprometido com um final glorioso. Confiar nele não significa entender tudo o que ele está fazendo. Significa conhecer o caráter dele bem o suficiente para descansar mesmo quando as circunstâncias não fazem sentido. Pense em uma criança que vai ao médico tomar uma vacina. Para a criança, aquilo é dor sem sentido. A mãe, que ela confia, está permitindo que alguém a machuque. Por quê? A criança não entende imunização, prevenção de doenças, proteção futura. Tudo o que ela sabe é que dói agora. Mas a mãe sabe. A mãe vê o quadro maior. A mãe suporta ver a dor da criança porque sabe que está protegendo-a de algo muito pior. E a criança, mesmo sem entender, pode descansar no caráter da mãe. Pode confiar que a mãe a ama, mesmo quando as ações da mãe parecem permitir dor. Não estou dizendo que Deus causa o mal para nos ensinar lições. Não estou dizendo que toda dor vem da mão dele. Estou dizendo que ele é sábio o suficiente para usar até mesmo os ataques do inimigo para nosso bem. Que ele é poderoso o suficiente para transformar tragédias em triunfos. Que ele é amoroso o suficiente para não desperdiçar nenhuma lágrima que cai dos nossos olhos. Tudo, absolutamente tudo, pode ser redimido nas mãos dele. E isso nos traz a questão da oração. Por que oramos se Deus já sabe de tudo? Por que pedimos se Ele já tem um plano? Por que clamamos por livramento se Ele já decidiu o que vai fazer? Essas perguntas revelam um mal-entendido sobre a natureza da oração. Oração não é sobre mudar a mente de Deus. É sobre alinhar nosso coração com o dele. Não é sobre informá-lo de algo que ele não sabe. É sobre construir intimidade com ele através da conversa honesta. Quando você ora, quando você derrama seu coração diante de Deus, você está exercendo confiança. Você está dizendo: eu acredito que você está ouvindo. Eu acredito que você se importa. Eu acredito que tem valor em trazer minhas dores, meus medos, meus desejos para você. E nesse processo, algo acontece dentro de você. Você é transformado. Suas prioridades são ajustadas. Sua perspectiva é ampliada. Você começa a ver as situações não apenas do seu ponto de vista limitado, mas do ponto de vista eterno. E às vezes, nessa intimidade da oração, Deus te mostra coisas que você não veria de outra forma. Ele te dá sabedoria para decisões. Ele te dá força para batalhas. Ele te dá paz que não faz sentido lógico considerando as circunstâncias. Ele te dá esperança quando tudo parece sem esperança. Não porque ele mudou a situação externa necessariamente, mas porque ele mudou algo dentro de você. Ele te deu a capacidade de suportar, de perseverar, de continuar confiando mesmo quando não está entendendo. E aqui está algo lindo. Quando você ora, você não está apenas tendo uma conversa privada com Deus. Você está participando de algo que Jesus começou e nunca terminou. Porque Jesus, mesmo agora,
está intercedendo por você. Mesmo neste exato momento, ele está diante do Pai falando em seu favor. Quando você não tem palavras, quando a dor é profunda demais para articular, quando tudo que sai é um gemido, o Espírito Santo interpreta esse gemido e apresenta ao Pai. Você nunca está sozinho nessa jornada. Mas a vida cristã não é apenas sobre oração isolada. É sobre comunhão. Deus não te criou para lutar sozinho. Ele te colocou em uma família, a igreja, não a instituição com paredes e programas, mas a comunidade de pessoas que também estão na jornada de fé. E uma das estratégias favoritas do inimigo é te isolar. Fazer você pensar que ninguém mais luta como você luta, que ninguém mais entenderia suas dúvidas, seus medos, suas quedas, que é mais seguro se esconder do que se expor. Mas isso é mentira. Quando você se isola, você se torna presa fácil. Quando você compartilha suas lutas com irmãos de confiança, quando você permite que outros orem por você, quando você deixa que a comunidade te carregue nos dias que você não consegue andar sozinho, você experimenta algo do plano original de Deus. Pessoas não foram feitas para a solidão. Fomos feitos para a conexão, para apoio mútuo, para carregar os fardos uns dos outros. E tem algo sobre perseverança que precisa ser dito. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Não é sobre explosões de entusiasmo espiritual seguidas de longos períodos de apatia. É sobre consistência dia após dia, mesmo quando não há sentimentos elevados, mesmo quando parece monótono, mesmo quando você não vê resultados imediatos. É sobre escolher Deus de novo hoje, mesmo depois de ter falhado ontem. É sobre se levantar mais uma vez, mesmo depois de ter caído 1000 vezes. E Deus honra essa perseverança. Ele vê cada pequena obediência que ninguém mais vê. Ele registra cada lágrima que você derrama em secreto. Ele conhece cada batalha interna que você enfrenta sem ninguém saber. E nada disso é desperdiçado. Tudo está sendo usado para moldar você, para transformá-lo à imagem de Cristo, para prepará-lo para um peso eterno de glória que fará todo o sofrimento presente parecer leve em comparação. Permita-me fazer uma pausa aqui. Se esta mensagem está tocando algo profundo em você, deixe sua curtida e se inscreva no canal. Pense em alguém que precisa ouvir estas verdades e compartilhe com essa pessoa. E nos comentários, me conte como você tem experimentado a paciência de Deus em sua vida. Sua jornada importa, e eu quero saber dela. Agora vamos continuar, porque ainda há tanto para descobrir sobre como Deus está trabalhando em meio a esta batalha. Chegamos agora em um território que talvez seja o mais difícil de caminhar. Porque uma coisa é entender teoricamente por que Deus permite que o diabo exista. Outra coisa completamente diferente é viver no meio dessa batalha. É sentir os golpes. É sangrar pelas feridas. É acordar no meio da noite com o coração apertado, com pensamentos que você não convidou, mas que invadiram sua mente mesmo assim. É lutar contra tentações que parecem mais fortes que toda a sua força de vontade. É carregar cicatrizes de batalhas que ninguém vê, mas que doem profundamente todos os dias. Vamos falar sobre como o inimigo realmente opera. Porque se tem uma coisa que Satanás aprendeu ao longo de milhares de anos, é que ele não precisa aparecer com chifres e tridente para destruir alguém. Na verdade, ele é muito mais eficaz quando se disfarça. Quando vem oferecendo coisas que parecem boas, que parecem inofensivas, que parecem até ser respostas de oração. A Bíblia diz que ele se transforma em anjo de luz. E isso não é poesia. É descrição literal da forma como ele trabalha. Pense nas tentações mais perigosas que você já enfrentou. Não foram as obviamente más? Foram? Não foi alguém chegando e dizendo: "Ei, vamos destruir sua vida hoje." Foram as sutis. Aquele relacionamento que começou tão bem, que parecia ser exatamente o que você precisava, mas que aos poucos foi revelando sinais de toxicidade que você ignorou, porque já estava emocionalmente investido. Aquela oportunidade profissional que parecia bênção do céu, mas que exigia que você comprometesse valores que você jurou nunca negociar. Aquele pensamento que parecia lógico, que parecia fazer sentido, mas que contradizia diretamente o que a palavra de Deus diz. O inimigo é mestre em oferecer atalhos.
Ele vem até você quando você está cansado de esperar e diz: por que você não toma o controle? Por que você não faz do seu jeito? Deus está demorando demais. Ele vem quando você está machucado e sussurra: você tem direito de se vingar. Você tem direito de guardar essa mágoa. Veja o que fizeram com você. Ele vem quando você está sozinho e oferece companhia, mas uma companhia que vai te deixar ainda mais vazio depois. Ele conhece seus pontos fracos. Ele estudou você. Ele sabe exatamente onde atacar para causar o máximo de dano. E uma das arenas favoritas dele é a sua mente. Porque se ele conseguir controlar seus pensamentos, ele controla tudo. Ele planta uma pequena dúvida sobre Deus. Será que Deus realmente te ama? Se ele te amasse, por que permitiria isso? Olha para a sua vida. Olha para seu sofrimento. Onde ele está? E essa dúvida pequena, se você der espaço para ela, começa a crescer. Começa a infectar outras áreas. Começa a mudar a forma como você lê a Bíblia, como você ora, como você vê a si mesmo. Ele também é especialista em acusação. Quantas vezes você já ouviu aquela voz dentro da sua cabeça dizendo que você não é bom o suficiente, que você pecou demais, que Deus pode perdoar outros, mas você foi longe demais, que você é um fracasso, um impostor, alguém que só decepciona? Essas não são suas próprias conclusões lógicas sobre si mesmo. É o acusador fazendo o que ele faz melhor, apontando dedos, trazendo à memória cada erro, magnificando cada falha, fazendo você esquecer completamente da graça. E o peso disso é esmagador, não é? Lutar contra pensamentos que surgem sem convite. Batalhar contra acusações que ecoam na sua mente o dia inteiro. Tentar se lembrar da verdade quando 1000 mentiras estão gritando mais alto. É exaustivo. É como estar em uma guerra onde o campo de batalha é o seu próprio cérebro. Você não consegue fugir porque a batalha vai com você aonde quer que você vá. Você não consegue desligar porque os pensamentos não param quando você quer que parem. E aqui está algo que precisa ser dito com muita clareza. Ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado. A Bíblia deixa isso explícito. Ele foi tentado em todas as coisas, assim como nós, mas não pecou. Isso significa que tentação em si não é falha moral. O que importa não é se você é tentado, mas o que você faz com a tentação. E mesmo quando você falha, mesmo quando você cede, o que importa depois disso é se você se arrepende e volta para Deus, ou se você se esconde em vergonha. Satanás quer que você confunda a tentação com pecado, porque assim ele te prende em ciclos de culpa que te paralisam. Ele quer que você pense: se eu fosse realmente cristão, eu não seria tentado dessa forma. Se eu realmente amasse Deus, esses pensamentos não viriam. E assim você fica preso, envergonhado demais para buscar ajuda, isolado demais para compartilhar a luta, convencido de que você é o único que enfrenta essas batalhas. Mas a verdade é que todo santo que já viveu enfrentou tentações. Alguns dos maiores homens e mulheres de Deus na Bíblia tiveram momentos de fraqueza terríveis. Davi cometeu adultério e assassinato. Pedro negou Jesus 3 vezes. Paulo disse que fazia o que não queria fazer e não fazia o que queria. Esses não são fracassados espirituais. São gigantes da fé. E a razão de eles serem lembrados como gigantes não é porque nunca caíram, mas porque sempre voltaram, sempre se arrependeram, sempre escolheram Deus de novo. Então, quando a tentação vier, e ela virá, você precisa saber algumas coisas. Primeiro, há sempre uma saída. Sempre. Deus prometeu que Ele não permitirá que você seja tentado além do que pode suportar, e que com a tentação, Ele proverá o escape. Às vezes, o escape é literal, é sair fisicamente da situação. Às vezes é mudar o foco dos seus pensamentos. Às vezes é chamar alguém de confiança. Às vezes é cair de joelhos e clamar o nome de Jesus até que a tempestade passe. Mas sempre há um caminho. Segundo, você tem autoridade espiritual, que talvez nunca tenha aprendido a usar. Quando Jesus venceu na cruz, quando Ele ressuscitou, Ele não apenas venceu para si mesmo, Ele venceu para você. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está disponível para você. Quando você clama o nome de Jesus sobre uma tentação, não é apenas um mantra religioso.
É invocar o poder do único que já derrotou completamente o inimigo. É como apresentar uma certidão de vitória que já foi conquistada e declarar: eu pertenço ao vencedor. Você pode repreender o inimigo. Você pode declarar verdades da palavra de Deus sobre mentiras que estão sendo sussurradas. Você pode se revestir da armadura espiritual que Deus provê: cinto da verdade, couraça da justiça, calçado do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essas não são metáforas bonitas para fazer sermões. São ferramentas espirituais reais para batalhas espirituais reais. Mas usar essas ferramentas exige prática. Exige que você conheça a palavra, que você tenha versículos guardados no coração para declarar quando as mentiras vierem, que você tenha cultivado intimidade com Deus em tempos de paz, para que você saiba como acessá-la em tempos de guerra. Você não pode esperar até estar no meio da tempestade para aprender a navegar. Você precisa se preparar antes. E aqui está algo que talvez ninguém tenha te dito. O inimigo não joga limpo. Ele vai atacar você nos seus momentos de maior vulnerabilidade. Quando você está cansado, quando você está sozinho, quando você está machucado, quando suas defesas estão baixas. Ele vai usar traumas do seu passado. Vai trazer memórias dolorosas. Vai explorar feridas que ainda não sararam completamente. Ele vai usar até coisas boas de formas distorcidas. Vai pegar seus dons e tentar te fazer orgulhoso. Vai pegar suas fraquezas e tentar te fazer desesperado. E às vezes o ataque não vem na forma de tentação para pecar. Vem na forma de tragédia, de perda, de doença, de traição, de coisas que quebram você de formas que nenhuma tentação poderia. E nesses momentos, o inimigo vem com sua arma mais perigosa. A pergunta: onde está seu Deus agora? Se ele te ama tanto, por que isso está acontecendo? Você realmente acha que suas orações fazem diferença? Olha ao seu redor. Nada mudou. Nada melhorou. Talvez você esteja acreditando em uma mentira. E essa dor profunda que vem quando o mal te atinge de formas devastadoras, é real. Não podemos minimizá-la. Não podemos colocar band-aid espiritual em feridas que precisam de tratamento profundo. Não podemos simplesmente dizer: tenha fé e tudo ficará bem. Porque às vezes você tem fé e as coisas ainda doem. Às vezes você ora e a resposta é não, ou espere. Às vezes você faz tudo certo e ainda assim sofre. Mas aqui está o que o inimigo não quer que você saiba. A presença de dor não significa a ausência de Deus. O silêncio de Deus não significa o abandono de Deus. E as lágrimas que você derrama não caem no vazio. Cada uma delas é vista, registrada, valorizada. Deus não está distante do seu sofrimento. Ele está bem no meio dele com você. Ele não está assistindo de longe. Ele está segurando você, mesmo quando você não sente os braços dele. E tem alguém mais nessa batalha com você que talvez você não tenha dado a devida atenção. O Espírito Santo. Não uma força impessoal, mas uma pessoa da Trindade que veio viver dentro de você. Ele é chamado de Consolador, Conselheiro, Ajudador. E ele está ativo na sua vida de formas que você nem percebe. Quando você não sabe como orar, ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Quando você não consegue lembrar da verdade, ele traz à memória exatamente o versículo que você precisa. Quando você está prestes a ceder à tentação, ele te cutuca, te alerta, te dá aquele desconforto no espírito que diz: não vá por aí. Aprender a reconhecer a voz do Espírito Santo é uma das habilidades mais importantes que você pode desenvolver. Porque em meio a 1000 vozes competindo pela sua atenção, a voz do inimigo, a voz da cultura, a voz dos seus próprios desejos, está a voz suave e gentil do Espírito. Ela não grita, ela não força, ela convida, ela guia, ela corrige com amor. E quanto mais tempo você passa em intimidade com Deus, mais você aprende a distinguir essa voz das outras. Mas tem algo sobre cura que precisa ser abordado. Porque batalha espiritual não é apenas sobre resistir novos ataques. É também sobre curar feridas antigas. Feridas que o inimigo causou ao longo dos anos. Rejeição que te fez acreditar que você não tem valor. Abuso que distorceu sua compreensão de Deus como Pai.
Traição que te ensinou a nunca confiar em ninguém. Fracasso que te convenceu de que você nunca será bom o suficiente. Essas feridas não saram sozinhas. Ignorá-las não as faz desaparecer. Elas precisam ser trazidas à luz. Precisam ser tratadas com a verdade de quem Deus diz que você é. Você não é o que foi feito com você. Você não é definido pelos seus piores momentos. Você não é a soma das suas falhas. Você é filho de Deus, comprado por preço altíssimo, amado com amor eterno, escolhido antes da fundação do mundo. E o processo de cura é exatamente isso, um processo. Não acontece da noite para o dia. Haverá avanços e retrocessos. Haverá dias que você se sente livre e dias que as velhas feridas doem como se fossem novas. Mas cada passo em direção à cura é vitória. Cada vez que você escolhe acreditar na verdade de Deus, em vez da mentira do inimigo, você está sendo transformado. Cada vez que você perdoa em vez de guardar rancor, você quebra correntes. Cada vez que você se recusa a ser definido pelo seu passado, você abraça o futuro que Deus tem para você. E perdão. Perdão é uma das armas mais poderosas contra o inimigo. Porque o inimigo prospera em amargura. Ele adora quando você guarda rancor, quando você alimenta ressentimento, quando você se recusa a soltar a dor que alguém te causou. Porque enquanto você segura essa dor, ela te aprisiona. Ela te mantém preso ao passado. Ela te rouba do futuro. Perdoar não é dizer que o que foi feito com você estava certo. É dizer que você não vai mais deixar aquilo controlar você. E às vezes a pessoa mais difícil de perdoar é você mesmo. Você carrega culpa de escolhas passadas. Você se pune todos os dias por erros que Deus já perdoou. Você se recusa a aceitar a graça que está sendo oferecida porque você sente que não merece. Mas é exatamente esse o ponto da graça. Ninguém merece. Se fosse sobre merecer, seria pagamento, não presente. Graça é Deus dizendo: eu sei tudo sobre você e ainda assim eu te escolho. Eu te amo. Eu te perdoo. Agora você precisa escolher receber isso. E tem algo sobre comunhão que não pode ser ignorado. Deus nunca planejou que você lutasse sozinho. Ele te colocou em uma família espiritual. E uma das táticas favoritas do inimigo é isolar você. Fazer você acreditar que ninguém mais entenderia. Que você é o único que luta dessa forma. Que é mais seguro esconder do que se expor. Mas o isolamento te torna presa fácil. Quando você está sozinho, você é vulnerável. Quando você tem comunidade, você tem força multiplicada. Há poder em compartilhar suas lutas com irmãos de confiança. Há cura em confessar falhas e receber graça, em vez de julgamento. Há proteção em ter pessoas que oram por você, que te seguram quando você está fraco, que te lembram da verdade quando você está confuso. A Bíblia diz que onde 2 ou 3 estão reunidos, Jesus está no meio. A autoridade espiritual na união. Mas escolha bem com quem você compartilha. Nem todo mundo está preparado para segurar suas feridas com cuidado. Nem todo mundo vai te dar graça. Procure por pessoas maduras na fé, que conhecem suas próprias fraquezas, que entendem que todos estamos em processo. Procure por quem aponta você de volta para Jesus, não para si mesmos. Procure por quem ora com você e por você. E no meio de tudo isso, no meio das batalhas e das feridas e das lutas, você precisa aprender discernimento. Nem tudo que acontece é ataque espiritual. Às vezes coisas ruins acontecem simplesmente porque vivemos em um mundo caído. Às vezes você sofre consequências de escolhas suas, não ataques do inimigo. Às vezes Deus permite provações para te fortalecer, não porque o diabo te atacou. Aprender a discernir a diferença é crucial. Como você sabe? Através de intimidade com Deus. Através da palavra. Através da orientação do Espírito Santo. Através de conselho de líderes espirituais sábios. Não seja rápido em atribuir tudo ao diabo, nem em ignorar completamente a realidade espiritual. Viva no equilíbrio. Reconheça que há uma batalha, mas não fique obcecado com ela. Sua vitória não vem de focar no inimigo, mas de focar em Jesus. E vitória. Essa é uma palavra que precisa ser redefinida. Porque às vezes você acha que vitória é nunca ser tentado, nunca lutar, nunca cair. Mas vitória verdadeira é se levantar depois de cair.
É escolher Deus de novo depois de ter escolhido errado. É continuar quando tudo em você quer desistir. É uma pequena obediência hoje, outra amanhã, outra no dia seguinte. É progressiva, é acumulativa, é construída dia após dia, escolha após escolha. Não despreze os pequenos passos, não menospreze as pequenas vitórias. Cada vez que você escolhe verdade em vez de mentira, é vitória. Cada vez que você adora em meio à dor, é vitória. Cada vez que você perdoa em vez de vingar, é vitória. Cada vez que você se levanta de novo, é vitória. E essas vitórias pequenas acumuladas ao longo do tempo te transformam em alguém completamente diferente do que você era. Faça uma pausa aqui. Se essa mensagem está tocando em feridas profundas, em lutas reais que você enfrenta, deixe sua curtida. Inscreva-se no canal. Compartilhe com alguém que também está na batalha e precisa saber que não está sozinho. E nos comentários me conte, qual é a batalha mais difícil que você está enfrentando agora? Não precisa dar detalhes, mas deixe algo. Vamos orar uns pelos outros. Vamos carregar os fardos juntos. Agora vamos continuar, porque ainda há verdades poderosas a serem reveladas. Agora chegamos ao coração de tudo, ao lugar onde as peças finalmente se encaixam, onde as perguntas que queimavam encontram respostas que satisfazem, onde a confusão dá lugar à clareza, onde o peso se transforma em leveza. Porque existe uma verdade gloriosa que precisa ser revelada, uma verdade que muda absolutamente tudo sobre como você vê essa batalha, como você enfrenta o inimigo, como você entende o plano de Deus. Então vamos direto ao ponto. Por que Deus não destruiu o diabo ainda? A resposta não é simplesmente porque ele está sendo paciente. Não é apenas porque ele está dando tempo para mais pessoas se arrependerem, embora isso seja verdade. A resposta é muito mais profunda, muito mais glorioso do que isso. Deus está executando um plano que não é apenas sobre eliminar um inimigo. É sobre provar algo para todo o universo. É sobre revelar seu caráter de uma forma tão completa, tão inegável, que quando o julgamento final vier, ninguém, absolutamente ninguém, poderá questionar sua justiça. Quando Satanás se rebelou, ele não apenas disse, "Eu não quero obedecer." Ele fez acusações contra o próprio governo de Deus. Ele disse que Deus era injusto, que suas leis eram arbitrárias, que servir a ele era escravidão. Ele plantou dúvidas não apenas em seu próprio coração, mas nos corações de 1/3 dos anjos. E essas acusações criaram um problema cósmico que não podia ser resolvido simplesmente com força bruta. Porque se Deus tivesse destruído Satanás imediatamente, o que isso provaria? Provaria que Deus elimina quem o questiona, que ele governa por medo, não por amor. As próprias acusações de Satanás pareceriam validadas. Então Deus escolheu um caminho diferente, um caminho que exigiria tempo, um caminho que permitiria que toda a evidência fosse apresentada, um caminho onde ficaria absolutamente claro, para anjos e humanos, para todo ser criado em todo o universo, quem Deus realmente é e quem Satanás realmente é. Não através de declarações, mas através de demonstração. Não através de palavras, mas através de história vivida. E esse caminho culmina em algo extraordinário. Uma revelação tão completa do amor de Deus que silencia toda acusação. E essa revelação tem um nome: Jesus Cristo. Porque aqui está o que aconteceu na cruz. Aqui está o momento que mudou tudo. Quando Jesus, o Filho de Deus, Deus feito carne, permitiu que Satanás fizesse o pior que podia fazer. Permitiu que o inimigo movesse corações para traí-lo, negá-lo, abandoná-lo, torturá-lo, crucificá-lo. E no momento em que Jesus morreu naquela cruz, Satanás pensou que tinha vencido. Ele pensou que tinha destruído o plano de Deus. Ele pensou que tinha provado que até o Filho de Deus podia ser derrotado. Mas 3 dias depois, tudo mudou. O túmulo estava vazio. Jesus estava vivo. E naquele momento de ressurreição, algo cósmico foi selado. Satanás foi derrotado. Não porque Deus usou força superior para esmagá-lo, mas porque Jesus provou, através de obediência perfeita, amor sacrificial e vitória sobre a própria morte, que o caminho de Deus é o caminho da vida. Que servir a Deus não é escravidão, é liberdade.
que as leis de Deus não são restritivas, são protetoras. Que o governo de Deus não é baseado em tirania, mas em amor verdadeiro. E essa vitória não foi apenas para Jesus, foi para você. Porque quando Jesus ressuscitou, ele não apenas venceu a morte para si mesmo, ele venceu para todos que nele creem. O poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está disponível para você agora, neste exato momento. Para cada tentação que você enfrenta, para cada batalha que parece impossível, para cada momento em que você se sente fraco demais para continuar. O poder da ressurreição não é apenas uma doutrina bonita, é uma realidade viva que transforma como você vive hoje. E aqui está algo que precisa ser dito com toda clareza. A pergunta não é mais se Satanás será destruído. Isso já está decidido. O veredicto já foi dado. A sentença já foi pronunciada. O que estamos vivendo agora não é Deus tentando decidir o que fazer com o diabo. É o período de execução sendo adiado. E esse adiamento não é por fraqueza ou indecisão da parte de Deus. É misericórdia pura. Porque cada dia que passa é outro dia para mais pessoas chegarem ao arrependimento. É outra oportunidade para vidas serem transformadas. É mais tempo para o Evangelho alcançar lugares que ainda não ouviram. A Bíblia deixa absolutamente claro qual é o destino final de Satanás. Ele será lançado no lago de fogo. Ele será atormentado dia e noite para todo sempre. Ele será completamente destruído e nunca mais será lembrado. O mal terá um fim definitivo. A dor que ele causou através dos séculos será vingada. A justiça será feita. E naquele dia, todo joelho se dobrará. Todo ser criado reconhecerá que Deus é justo, que seu julgamento é correto, que a destruição de Satanás não é crueldade, mas necessidade. E quando esse dia chegar, ninguém poderá acusar Deus de ser precipitado. Ninguém poderá dizer que Satanás não teve chance suficiente. Ninguém poderá argumentar que o julgamento foi injusto, porque toda a história terá sido testemunha. Cada século de rebelião terá provado aonde o caminho de Satanás leva. Cada vida destruída pelo pecado terá demonstrado as consequências de rejeitar Deus. E em contraste, cada vida transformada pelo Evangelho terá testemunhado do poder redentor de Deus. Mas aqui está onde isso se torna profundamente pessoal para você. Você não é apenas espectador nessa história. Você é participante. Sua vida, suas escolhas, sua fidelidade, tudo isso tem peso eterno. Cada vez que você escolhe obedecer a Deus quando poderia desobedecer, você está contribuindo para o testemunho contra as acusações de Satanás. Cada vez que você ama quando seria mais fácil odiar, você está demonstrando que os caminhos de Deus funcionam. Cada vez que você perdoa quando seria mais natural vingar, você está refletindo o caráter de Cristo para um universo que está observando. Você vê o que isso significa? Sua luta não é em vão. Sua perseverança importa. Suas lágrimas são vistas. Suas vitórias são celebradas. Você não está apenas tentando sobreviver até o céu. Você está participando ativamente do plano mais glorioso que já existiu. O plano de Deus não apenas para destruir o mal, mas para vindicar completamente seu caráter perante toda a criação. E você foi escolhido para ser parte disso. E isso muda tudo sobre como você vive hoje. Porque quando você entende que cada dia é outra chance de testemunhar da bondade de Deus, que cada tentação vencida é outra evidência contra o inimigo, que cada momento de fidelidade tem significado cósmico, de repente a batalha faz sentido. Não é crueldade de Deus permitir que você seja testado. É confiança. Ele confia em você o suficiente para te incluir nesse plano glorioso. Ele acredita que você, com a ajuda dele, pode ser vitorioso. Ele sabe que sua história vai adicionar mais uma página ao livro de evidências que está sendo escrito. Então, como você vive de forma vitoriosa? Como você participa desse plano de forma que honra a Deus e derrota o inimigo? Primeiro, você precisa entender que vitória não significa ausência de batalha. Significa persistência na batalha. Significa levantar de novo depois de cada queda. Significa escolher Deus de novo hoje, mesmo depois de ter falhado ontem. Vitória é progressiva, não instantânea. É construída decisão por decisão, dia após dia. E vitória começa com intimidade com Deus.
Você não pode lutar batalhas espirituais com força humana. Você precisa estar conectado à fonte de poder. Isso significa tempo em oração. Não oração mecânica e religiosa, mas conversa real, honesta, vulnerável com seu Pai Celestial. Derrame seu coração, conte seus medos, confesse suas falhas, peça ajuda. E então fique quieto tempo suficiente para ouvir, para sentir sua presença, para receber sua paz. Vitória também exige conhecimento da palavra de Deus. Você não pode reconhecer mentiras se não conhece a verdade. Você não pode resistir ao inimigo se não tem munição espiritual. A palavra de Deus não é apenas livro de histórias antigas. É a espada do Espírito. É arma poderosa para derrubar fortalezas mentais. É verdade viva que transforma mentes e corações. Então leia, estude, memorize, medite. Deixe que a palavra penetre profundamente em você até que ela se torne parte de quem você é. E vitória requer dependência do Espírito Santo. Você foi selado com o Espírito no momento que você creu. Ele vive em você. Mas viver em você e controlar você são coisas diferentes. Você precisa diariamente, momento a momento, render o controle a Ele, pedir que Ele guie seus pensamentos, suas palavras, suas ações, pedir que Ele te dê poder para fazer o que você não consegue fazer sozinho, pedir que Ele produza fruto em você que só Ele pode produzir. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E tem algo sobre gratidão que é a arma espiritual poderosa. Quando você cultiva coração grato, quando você escolhe reconhecer bênçãos em meio a dificuldades, algo acontece no reino espiritual. A atmosfera muda. As trevas recuam. Porque gratidão é a declaração de que Deus é bom, mesmo quando circunstâncias são ruins. É afirmação de fé. É arma contra desespero que o inimigo tenta plantar. Então pratique gratidão. Não como exercício superficial, mas como estilo de vida. Procure razões para agradecer. Declare em voz alta as bondades de Deus. E observe como sua perspectiva se transforma. E aqui está algo crucial. Você precisa entender que o tempo presente, por mais difícil que seja, não é a história completa. Há um final chegando. Um final onde todo mal será eliminado. Onde toda lágrima será enxugada. Onde não haverá mais dor, nem morte, nem luto. Jesus está voltando. E quando Ele voltar, tudo que está errado será consertado. Toda injustiça será corrigida. Todo sofrimento será redimido. E você estará lá, não por seus méritos, mas porque Ele te escolheu, Ele te salvou, Ele te manteve. Essa esperança no retorno de Cristo não é escapismo. Não é fugir da realidade. É lembrar que a realidade atual não é a realidade final. É saber que as dificuldades presentes são temporárias, mas a glória futura é eterna. É manter perspectiva eterna em meio a dores temporais. E essa perspectiva te dá força para continuar, para perseverar, para não desistir, não importa quão difícil fique. E enquanto você espera, enquanto você luta, enquanto você persevera, algo está acontecendo dentro de você. Você está sendo transformado. Cada provação que você enfrenta com fé está moldando seu caráter. Cada tentação que você resiste está fortalecendo sua santidade. Cada momento de dependência de Deus está aprofundando sua intimidade com Ele. O objetivo de Deus não é apenas te levar para o céu, é te transformar à imagem de Cristo. E essa transformação acontece através do processo, não apesar dele. Então, quando você olhar para suas lutas, quando você sentir o peso das batalhas, lembre-se disso. Deus não está desperdiçando nada. Ele está usando tudo. Até os ataques do inimigo, Deus está transformando em ferramentas para seu crescimento. Não porque ele causa o mal, mas porque ele é poderoso o suficiente para redimir qualquer coisa, para transformar tragédia em triunfo, para tirar beleza das cinzas, para fazer todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. E tem algo sobre o caráter de Deus que precisa ser ancorado profundamente em seu coração. Deus é bom. Não só às vezes. Não só quando você consegue ver como. Sempre. Mesmo quando você não entende. Mesmo quando parece que Ele está distante.
mesmo quando o silêncio dele é ensurdecedor. Ele é bom. Sua natureza não muda baseado em circunstâncias. Ele não se torna menos amoroso quando você sofre. Ele não se torna menos poderoso quando você está fraco. Ele não se torna menos fiel quando você duvida. E ele é justo. Absolutamente, perfeitamente justo. Cada injustiça que você sofreu, ele viu. Cada lágrima que você derramou, ele coletou. Cada dor que você sentiu, ele registrou. E nenhuma delas será esquecida. Haverá prestação de contas. Haverá justiça. Talvez não no seu tempo, mas no tempo dele. E o tempo dele é sempre certo. Porque ele vê o que você não vê. Ele sabe o que você não sabe. Ele opera em dimensões que transcendem sua compreensão. Então confie nele. Não porque você entende tudo, mas porque você conhece quem ele é. Confie quando faz sentido, e confie quando não faz. Confie no sol do meio-dia e confie na escuridão da meia-noite. Confie nas montanhas e confie nos vales. Porque ele é digno de confiança. Ele nunca falhou. Ele nunca falhará. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E aqui está a promessa que você pode agarrar com toda força. Nada, absolutamente nada, pode te separar do amor de Deus. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas presentes, nem futuras, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Nada. O inimigo pode atacar, mas não pode arrancar você das mãos de Deus. Você pode cair, mas não pode cair para fora da graça. Você pode falhar, mas não pode falhar além do alcance do perdão. E isso deveria encher você de coragem, de ousadia, de confiança não em si mesmo, mas naquele que está em você. Você não precisa viver com medo do inimigo. Você não precisa se encolher diante das tentações. Você não precisa se esconder em vergonha quando você falha, porque você pertence ao vencedor. Você carrega dentro de você o poder do Altíssimo. Você é filho do Deus vivo. E nada, absolutamente nada, pode mudar essa identidade. Então levante sua cabeça, endireite seus ombros, respire fundo. Você está do lado vencedor. O final já foi escrito. O mal será destruído. A justiça prevalecerá. O amor vencerá. E você estará lá, parte da multidão que ninguém pode contar, de toda a nação, tribo, povo e língua, declarando louvor àquele que está assentado no trono. Toda dor presente valerá a pena. Toda lágrima será explicada. Toda luta fará sentido. E você verá face a face aquele que te amou primeiro, que te escolheu, que te manteve até o fim. E até aquele dia chegar, você vive com propósito. Você vive com esperança. Você vive com alegria que não depende de circunstâncias. Porque você sabe como a história termina. Você conhece o autor. E você confia que cada página, mesmo as difíceis, está levando ao final glorioso que ele planejou desde o princípio. Então continue. Persevere. Não desista. A vitória está mais perto do que você imagina. O amanhecer está chegando. E valerá a pena toda a escuridão que você atravessou para chegar lá. Pause aqui por um momento. Se esta revelação tocou seu coração, deixe sua curtida. Inscreva-se no canal. Compartilhe com alguém que precisa desta esperança. E nos comentários declare: eu confio no plano de Deus. Vamos juntos até o fim. Agora vamos para o encerramento final desta jornada. E agora chegamos ao final desta jornada. Uma jornada que começou com uma pergunta dolorosa. Uma pergunta que muitos carregam, mas poucos verbalizam. Por que Deus não destrói o diabo? Por que permite que o mal continue? Por que a batalha ainda não terminou? E ao longo deste caminho que percorremos juntos, descobrimos algo muito maior do que respostas superficiais. Descobrimos o coração de Deus. Descobrimos um plano que transcende nossa compreensão limitada. Descobrimos que estamos vivendo no meio de uma história cósmica, onde cada escolha nossa tem peso eterno. Vimos que Deus não destruiu Satanás imediatamente, porque ele está operando em dimensões que vão além do que podemos ver. Ele não está apenas eliminando um inimigo. Ele está provando seu caráter para todo o universo.
Ele está demonstrando que o governo dele é baseado em amor, não em força. Que suas leis são justas, não arbitrárias. Que servir a ele é liberdade verdadeira, não escravidão. E para provar isso, ele precisava permitir que a história se desenrolasse. Precisava deixar que as consequências da rebelião ficassem claras. Precisava dar tempo para que toda a evidência fosse apresentada. E ao fazer isso, ao demonstrar essa paciência extraordinária com o inimigo, Deus também revelou sua paciência conosco. Porque se ele tivesse estabelecido julgamento instantâneo para pecado, nenhum de nós estaria aqui. A misericórdia que impede a destruição imediata de Satanás é a mesma misericórdia que nos dá chance após chance de nos arrependermos, de voltarmos, de sermos transformados. Cada dia que você respira é testemunho da bondade de Deus. Cada manhã que você acorda é nova prova de que Ele não desistiu de você. E vimos também que você não é apenas espectador nessa história. Você é participante ativo. Suas escolhas importam. Sua fidelidade tem significado. Cada vez que você escolhe Deus em meio à tentação, você está contribuindo para o testemunho contra as acusações do inimigo. Cada vez que você ama quando seria mais fácil odiar, você está refletindo o caráter de Cristo. Cada vez que você persevera quando tudo em você quer desistir, você está provando que a graça de Deus é real e poderosa. Falamos sobre as táticas do inimigo, sobre como ele opera através de mentiras sutis, acusações constantes, ataques bem planejados. Mas também falamos sobre as armas que Deus nos deu, a palavra que é a espada do Espírito, a oração que nos conecta ao trono da graça, o nome de Jesus que tem todo o poder, o Espírito Santo que vive em nós e nos capacita, a comunhão com outros crentes que nos fortalece, a gratidão que transforma perspectivas, a esperança no retorno de Cristo que nos ancora. E chegamos à revelação central, ao coração de tudo. Jesus já venceu. Na cruz, o que parecia derrota era vitória definitiva. Na ressurreição, o poder da morte foi quebrado para sempre. Satanás foi derrotado. Seu destino está selado. A única questão não é se ele será destruído, mas quando. E o quando está ligado à misericórdia de Deus, ao desejo dele de que mais pessoas se arrependam e sejam salvas. Cada dia que passa não é atraso, é oportunidade. Não é fraqueza, é amor. E isso muda tudo sobre como você vive. Porque você sabe como a história termina. Você conhece o final. O mal não prevalecerá. A justiça será feita. O sofrimento terá fim. E você estará lá, não por ser perfeito, mas porque pertence ao vencedor. Não por nunca ter caído, mas por sempre ter voltado. Não por seus próprios méritos, mas pela graça imerecida de um Deus que te ama mais do que você consegue compreender. Então, o que fazer com tudo isso que descobrimos? Como viver de forma diferente a partir de hoje? Primeiro, lembre-se de que a batalha é real, mas a vitória está garantida. Não minimize a dificuldade da luta, mas também não esqueça o poder que está disponível para você. Você tem acesso ao mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Não lute com força humana. Dependa do poder divino que habita em você. Segundo, cultive intimidade com Deus. Não religiosidade vazia, mas relacionamento real. Passe tempo na presença dele. Fale com ele como você falaria com um pai amoroso que quer ouvir tudo sobre sua vida. Leia sua palavra não como obrigação, mas como privilégio. Deixe que ele transforme você de dentro para fora, pouco a pouco, até que você se pareça mais com Cristo a cada dia. Terceiro, seja gentil consigo mesmo quando você falhar. Porque você vai falhar. Não porque você é fraco, mas porque você é humano. E quando você cair, não fique deitado na culpa e na vergonha. Levante. Arrependa-se. Receba o perdão que está sendo oferecido. E siga em frente. O arrependimento genuíno não é ficar revirando o passado. É mudar de direção e caminhar para o futuro que Deus tem para você. Quarto, ajude outros que também estão lutando. Compartilhe sua história. Seja honesto sobre suas lutas. Ofereça graça da mesma forma que você recebeu graça. Ore por pessoas. Encoraje corações cansados. Carregue fardos junto com seus irmãos. Porque quando você faz isso, quando você serve com amor,
você está demonstrando o reino de Deus de forma prática e visível. E quinto, mantenha seus olhos fixos na esperança eterna. Este mundo não é seu lar final. Esta vida não é tudo que existe. Há algo glorioso aguardando você. Um lugar onde não haverá mais lágrimas, nem dor, nem morte. Onde você verá face a face aquele que te amou primeiro. Onde tudo que está quebrado será restaurado. Onde toda pergunta será respondida. Onde você entenderá completamente o plano que agora você vê apenas em parte. E enquanto você espera por aquele dia, viva com propósito. Viva sabendo que cada momento conta, que cada escolha importa, que sua vida não é acidente, mas design divino. Você foi criado com intenção. Você foi colocado neste tempo e lugar específico por razão. Você tem papel único no plano de Deus que ninguém mais pode cumprir da mesma forma que você. Então não desperdice seus dias em arrependimento estéril sobre o passado ou ansiedade paralisante sobre o futuro. Viva-o hoje com fé, com esperança, com amor. Seja luz em meio à escuridão. Seja sal que preserva e tempera. Seja testemunha viva do poder transformador de Cristo. E confie que Deus está trabalhando em você e através de você, mesmo quando você não vê, mesmo quando você não sente. E agora, antes de nos despedirmos, eu gostaria de convidar você a fazer uma pausa, respirar fundo, abrir seu coração, porque quero orar com você. Não uma oração formal e distante, mas uma conversa íntima com o Pai que nos ama. Se você estiver em um lugar onde pode fechar os olhos, feche. Se puder falar em voz alta comigo, fale. Se não puder, deixe que seu coração pronuncie as palavras em silêncio, porque Deus ouve. Ele está presente neste exato momento. E Ele quer se encontrar com você. Pai Celestial, nós vimos até aqui nesta jornada de descoberta sobre teu coração, sobre teu plano, sobre tua bondade que excede todo entendimento, e agora nos colocamos diante de ti com corações abertos, vulneráveis, honestos. Senhor, confessamos que nem sempre entendemos teus caminhos. Há dias que a batalha parece pesada demais. Dias que as tentações parecem mais fortes que nossa resistência. Dias que o cansaço é maior que nossa vontade de continuar. Mas hoje escolhemos confiar em Ti. Não porque temos todas as respostas, mas porque conhecemos quem Tu és. Obrigado, Senhor, por Tua paciência infinita conosco. Obrigado por não nos destruir quando pecamos. Obrigado por cada segunda chance, cada terceira chance, cada milésima chance. Obrigado por Jesus, que entrou na nossa batalha, que enfrentou cada tentação que enfrentamos, que venceu para que nós também possamos vencer. Obrigado pelo Espírito Santo que vive em nós, nos guia, nos consola, nos capacita. Pai, pedimos força para as batalhas que enfrentamos. Quando a tentação vier, lembra-nos de clamar teu nome. Quando as acusações do inimigo ecoarem em nossa mente, traze à memória a tua verdade. Quando nos sentirmos sozinhos e abandonados, revela a tua presença de forma que não possamos negar. Quando a dor for profunda demais para palavras, que teu Espírito interceda por nós, com gemidos que não podem ser expressos. Pedimos cura para feridas antigas que ainda sangram, restauração para áreas quebradas de nossas vidas, libertação de correntes que nos prendem, perdão que lava toda culpa, graça que cobre toda falha, amor que expulsa todo medo. Enche-nos com tua paz que excede todo entendimento, com tua alegria que não depende de circunstâncias, com tua esperança que ancora a alma nas tempestades da vida. Senhor, ajuda-nos a viver com perspectiva eterna, a lembrar que esta vida é apenas preparação para a eternidade, que nossas lutas presentes estão produzindo peso eterno de glória, que o sofrimento momentâneo não se compara à alegria que nos aguarda. Dá-nos coragem para perseverar, fé para crer mesmo quando não vemos, amor para refletir teu coração para um mundo que precisa conhecê-lo. E Pai, quando o final chegar, quando Satanás for finalmente destruído, quando todo o mal for eliminado, quando estivermos diante de Ti face a face, que possamos ouvir Tuas palavras: bem feito, servo bom e fiel, não porque fomos perfeitos, mas porque permanecemos fiéis, não porque nunca caímos,
mas porque sempre voltamos. Não por nossos méritos, mas por tua graça abundante. Em nome de Jesus, aquele que nos amou e se entregou por nós, oramos. Amém. E agora, querido, enquanto você sai desta conversa e volta para a sua vida, para suas responsabilidades, para seus desafios, quero que saiba algo. Você não está sozinho. Nunca esteve. Nunca estará. Deus está com você em cada passo, nos momentos de alegria e nos vales de sombra, nas vitórias celebradas e nas derrotas que ninguém vê. Ele está segurando você. Ele está lutando por você. Ele está trabalhando todas as coisas para seu bem. E o inimigo, por mais barulho que faça, por mais forte que pareça, já está derrotado. Seu tempo está contado. Seu destino está selado. E você está do lado vencedor. Então levante sua cabeça com confiança. Não confiança em si mesmo, mas naquele que é fiel. Caminhe sabendo que cada novo dia é presente de Deus. Nova oportunidade de conhecê-lo melhor, de amá-lo mais profundamente, de servi-lo mais fielmente. As batalhas continuarão, as tentações virão. Haverá dias difíceis pela frente, mas você tem tudo o que precisa para vencer. Você tem a palavra de Deus como espada. Você tem o nome de Jesus como autoridade. Você tem o Espírito Santo como poder. Você tem a comunhão de irmãos como apoio. E você tem a promessa de que aquele que começou boa obra em você será fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então vá em paz. Vá com alegria. Vá com esperança inabalável. Vá sabendo que o melhor ainda está por vir. Que todo sofrimento presente é temporário, mas a glória futura é eterna. Que suas lágrimas não são desperdiçadas, suas orações não são ignoradas, sua fidelidade não passa despercebida. Deus vê, Deus sabe, Deus se importa, e Ele está com você, hoje e sempre, até o fim dos tempos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você agora e para sempre. Que você experimente a presença dele de forma real e transformadora. Que você conheça a paz que só Ele pode dar. E que você viva cada dia na certeza de que pertence àquele que venceu o mundo, derrotou a morte e está voltando para buscar você. Descanse nessa verdade. Você é amado. Você é escolhido. Você é vitorioso em Cristo Jesus. E nada, absolutamente nada, pode mudar isso.